Nós estamos nos aproximando do centenário de nascimento do Chico, criadores, e realmente o Brasil Espírita está programando uma série de homenagens, de encontros, festivais, filmes para homenagear o nosso Chico. E realmente, alguém aqui conheceu o Chico pessoalmente, ou em Pedro Leopoldo ou em Uberaba? Alguém conheceu? Duas pessoas. Então, então, nós conhecemos. Bastante vezes estivemos na Uberaba, até porque a fundação do centro foi através dele. Então, a dimensão espiritual do Chico, nós não temos condição de avaliar que espírito está escondido ali. Só para ter uma ideia, ele, certa feita, disse que ele conhecia todos os espíritos principais desde a formação do mundo até o século XIX. Sabia os seus nomes e sabia quem foram esses espíritos. Quer dizer, uma pessoa, para ter essa informação, tem que ter uma bagagem, conhecimento. Ele não iria falar isso levianamente para se engrandecer, promover, até porque o Chico era realmente uma criatura humilde. Então, ele conhecia as encarnações passadas de todos os espíritas que frequentavam Uberaba. Mas ele falava aquilo com a maior naturalidade. A maior naturalidade ele falava. Um dia um médico materialista foi até ele quando estava no auge, vamos dizer assim, como se estivesse na moda, a pomada do boboqueiro, que era feita em Minas e espalhada para aqueles potes, para o Brasil inteiro. Então o médico tinha um problema no joelho que ele sabia, pela doença que era e pelo fato de ser médico, que iria ficar paralítico. Correu à Europa, à América, atrás de um remédio. Não conseguiu o remédio. Então foi ao Chico, confessou que era materialista, mas que ouviu falar nessa pomada milagrosa, então queria pomada. Então o Chico deu 4 potes a ele, ensinou como ele deveria passar, a maneira que deveria passar no joelho. Quando o homem saiu, ele falou para uma amiga nossa: ele não vai ficar curado, porque ele vai passar 2 potes, não vai observar nenhuma melhora, vai desistir. O Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que se ele passasse os 4 potes, ele ficaria bom. Alguém perguntará: por que o Chico não falou? Por que não foi dito? Não. E o merecimento? E o crescimento da fé? A importância da participação? Aí fica um ensinamento grande. Quer dizer, nada é gratuito. A doutrina espírita não veio para aplainar nem aliviar os caminhos da terra para a criatura humana. A doutrina espírita veio para mostrar ao homem os interesses do céu, as portas do céu, como se conquista. Então é isso que ela veio fazer. Ela não veio aplainar, melhorar o caminho terreno de ninguém. É claro que a criatura que tem fé
A criatura que confia pode estar passando qualquer sofrimento, ele suporta. Então, nesse ponto, é o alívio, quer dizer, a planificação que a doutrina oferece à pessoa. O Jerônimo Mendonça, um parênteses no tema, um dia estava no quarto dele, luz apagada, ele era cego, né? E estava cego nessa época. E sentiu uma coisa gelada caminhando pela testa. E ele falou, chamou a mãe e disse, olha, você vem aqui, mas não acende a luz não. Dá umas 2 almofadadas vigorosas no meu rosto, que tem uma coisa aqui no meu rosto. E pedido de filho para a mãe é ordem, né? Então a mãe deu-lhe 2 vigorosas almofadadas e quando acendeu a luz, era uma perereca que estava aqui e desmanchou. E aí escorreu aquele caldo verde. Aí a mãe falou, Jerônimo, meu filho, como você está verde. Então, tem isso. A criatura, depois, um dia levaram todo enterro de espírita, quem fazia pressa era o Jerônimo, lá em Tuiutaba, que era uma cidade pequena. Um dia esqueceram o Jerônimo no cemitério. 10h30 da noite, meu Deus do céu, vamos dar o Jerônimo. Aí foram lá, abriram a porta do cemitério, ele estava assoviando uma música espírita, tranquilo, ele, os espíritos, uma boa, quer dizer, então é isso que a doutrina passa para a criatura, quer dizer, é a fé, porque vocês já viram alguém que tem fé cair? Agora, aquele que não tem fé, quantos já sossobraram? Quantos caíram, não é? Então nós não vamos falar do sofrimento, das lutas, das críticas que o Chico sofreu a partir dos 5 anos de idade. Começou a sofrer pelo pecado de ser porta-voz entre o mundo espiritual e os homens a partir de 5 anos de idade. Quando ele levou a primeira surra da sua madrasta, que lhe aplicava 3 surras diárias. Uma vez a secretária perguntou, Chico, não vai tomar café? Não, vou esperar a surra primeiro, vou tomar depois. Bom, nós não vamos falar sobre isso, porque como disse Boris Freire, o mal reclama 3 dotes: silêncio, perdão e prece. Coisa que não se comenta é como se nunca houvesse. Então isso é o lema dos espíritas. Os espíritas são assim, eles não comentam comportamento alheio, não é o máximo que eles fazem é uma crítica construtiva, não é? Para construir, para somar, criticar. Então, olha, os cuidados do Chico com a pureza doutrinária eram muito grandes. Vocês terem uma ideia, depois de ele fazer uma exposição sobre as traduções diversas do Evangelho, sabe o que ele disse? Elogiou Guion Ribeiro, que é um tradutor dos livros da FEB, elogiou, mas teve autoridade moral, conhecimento de dizer, ele só errou em 2 frases da tradução. Então disse a frase errada de Guion Ribeiro e disse a frase certa que Kardec queria colocar. Então nós estávamos em Uberaba, quando ele, depois que o pessoal ia embora, ficava aquela meia dúzia de pessoas, no café, tudo ele contando piadas, todo mundo alegre, ele dizia para nós substituirmos, eu criei esse hábito, substituímos a palavra desgraçada, contida nos Evangelhos, do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, pela palavra infelicidade. Porque ele dizia que ninguém está sem a graça de Deus, não é? E eu fui no dicionário para ver a tradução e está lá, a pessoa desgraçada é uma pessoa de má sorte, infeliz, miserável, pobre, funesto, homem desprezível.
Então ninguém é desprezado pela misericórdia divina, não é? Ninguém está distante do amparo de Deus. Judas não esteve o primeiro a receber Jesus. Jesus foi amparar, segundo as palavras do Chico, Judas no umbral e consolou, disse que ele foi instrumento, porque pelo que ele tinha dentro dele, ele era a criatura, não houve destino, não houve a obrigação de Judas fazer aquilo, mas como ele tinha possibilidades íntimas, ele foi escolhido. É aquela história, o mal é necessário, mas ai daquele que seja o seu mensageiro. Então, se a gente tiver que morrer, por exemplo, de uma bala perdida, nós vamos nascer num lugar violento. Se nós tivermos que sofrer uma agressão de uma criatura, o que os espíritos fazem? Nos aproximam de uma criatura violenta, que por qualquer razão poderá cometer um crime, cometer uma agressão. E é isso que acontece. Não existe automatismo, destino implacável na lei de Deus, não é? Só a fatalidade, segundo Kardec, só existe na morte. Na morte, não é? Então um dia o Chico namorava, entre aspas, na livraria, os livros, começava a olhar, ia um, ia outro. Ele pegou o romance Renúncia. Quem que já leu Renúncia? Aquele livro de Alcione, muita gente. Aí ele pegava a capa, olhava contra a capa, olhava para cá, olhava para lá, folheava, aí disse o seguinte: ela não se vestia assim. Quer dizer, como se ele conhecesse, lá na intimidade, na época, a moda, o vestido que Alcione vestida, não é? Então, existem pessoas que leem uma página espírita, lê um livro espírita. Quantos de nós começou a leitura de um livro espírita e largou pelo meio? Não vou dizer, não vou nem pedir para levantar a mão. Mas quantos de nós já fez isso? Começou e deixou o livro na prateleira, apanhando poeira. Então, aí a pessoa lê uma página, escuta uma palestra, lê um livrinho fininho. Quem você é? Eu sou espírita. Quer dizer, ele é simpatizante da doutrina espírita. Na verdade, para se considerar espírita, além da conduta, além do procedimento, ele tem que conhecer efetivamente as obras básicas. Então perguntaram ao Chico quantas vezes ele lera o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Sabe quantas vezes? Ele leu? Quem arrisca para dormir, pagar um café ali depois? 400. Você também não seja exagerado. 200 vezes. 200 vezes. Errei por pouco. 200 vezes, gente. O Ivone Pereira leu 53 vezes. Quando o Chico estava doente, fraco, que se ele levasse um tombo, ele não levantava. Sabe o que ele fazia? Quando ele estava sozinho na casa dele, todo mundo tinha saído, morava ele, um sobrinho, 2 sobrinhos. Ele botava um livro no bolso. Aí ele caía, pegava um livro e ficava lendo, até aparecer alguém na casa e ele o ajudasse a levantar. Ele fazia isso. Mas ele não perdia tempo. Ele foi tirar umas férias em Campos, na praia de Atafona, se não me engano o nome é esse. Esse, né? Como é? Não. Lá ele psicografou um livro de Casimiro Cunha, nas férias. Mas aqui no Uberaba, quando ele ia, a charrete levava ele para o trabalho, levavam de volta para almoçar, levavam para o segundo expediente. Mas Casimiro Cunha notou que a charrete atrasava meia hora no segundo expediente.
Então ele convidou, o espírito de Casimiro Cunha convidou o Chico para psicografar naquele intervalo. Fez Cartilha da Natureza, um livrinho da psicografia. Quer dizer, aproveitou os minutos, não ficou à toa. Aproveitou e fez um livro editado pela Fêmea. Quem já leu aí, quem não leu, são poesias muito boas, onde Casimiro Cunha aborda a natureza em si. Cavalcante já leu, né? Cavalcante é um leitor inveterado. Bom, alguns espíritas desavisados, olha o que eu vi em Uberaba, o pessoal querer tomar conta do Chico. Um dia, gente, depois de trabalhar de 2 às 7, formar a mesa, ficar psicografando durante a palestra, às 2 da manhã, ele quis ir no banheiro, são 12 horas, de 2 da tarde às 2 da manhã. Então ele foi andando devagarzinho, aqui na Maria da Gaia, em Bom Sucesso. Então é igual a cacho de uva, né? Aquelas mulheres agarradas no braço dele, né? Falando, contando história, e ele foi andando para a porta do banheiro devagarzinho. O Newton Boechat estava observando aquilo. Aí, quando terminou, que o Newton Boechat foi se despedir dele, ele falou: poxa, Chico, essa mulher, pelo amor de Deus, parece que não tem caridade, não tem pena de você, pô. Saber que você estava desde as 2 horas ali, sem ir no banheiro, insistindo para continuar com você, conversando. Então ele falou: ah, meu filho, em Leme foi pior. Leme é uma cidade do interior de São Paulo. Um entrou comigo no banheiro e fechou a chave, a porta. Então acontecia isso. Então, gente, os aduladores, olha, são piores do que os inimigos. Sabiam disso? Do que os inimigos declarados. O médium tem que fugir dos aduladores. Muitos médiuns caíram por causa dos aduladores. Olha o que Santo Agostinho falou com relação aos aduladores. Há 2 gêneros de inimigos: uns que perseguem, outros que adulam, mas que mais se há de temer a língua do adulador que as mãos do perseguidor. Nada pior do que a língua desarmada do adulador, que todas as armas do inimigo e perseguidor. E Pitágoras também disse: gosta antes dos que te arguem que dos que te adulam, e tem maior aversão aos aduladores que aos inimigos, porque são piores os aduladores. E é verdade. Uma vez foi uma moça lá em Uberaba, no mês de abril mais ou menos, e falou: Chico, sabe quem eu fui? Já descobri uma encarnação minha antiga. Eu fui Maria Antonieta. Quando ela saiu, o Chico falou: olha, nós estamos em abril, é a 8ª Maria Antonieta que já veio aqui esse ano. Todos querendo aparecer, não é? Aliás, eu, quando comecei na doutrina, disseram para mim: você vai psicografar. E eu saí cheio de mim, né? Cheio de si, né? Como diz, né? Poxa vida, eu comecei a pensar no elenco de espíritos que eu ia psicografar. Emmanuel, Dr. Bezerra, não é? Eurípides, que Maria, João, Zezinho, que é isso? Eu não conheço, sei lá quem são. Mas eu depois vi que tinha um preço nessa psicografia, que o Chico pagou muitas vezes. Um dia deram um piano ao Chico, ele está lá: hoje não vou atender ninguém, tocando no piano. Aí o mano apareceu na ponta do piano: que é isso, Chico? Tocando piano, você não está vendo? Hoje não vou atender, vou arrumar uma professora para ter aula, não. E o pessoal que está lá fora, esperando o receituário, as nossas irmãs, como é que vão ficar? Você vai deixá-las sofrer? Aí ele deu o piano para alguém, nunca mais sentou-se no piano, que era uma coisa que ele gostaria de fazer, para atender, não é? Então eu vou dizer uma para os espíritas saírem daqui preocupados. Não é sermão não, viu, gente? Mas para sair preocupado. Olha,
Antônio Fonseca, que era amigo do Chico, costumava dizer que os espíritas caminham depressa e os que param no meio do caminho, envolvidos pelo canto das sereias, esses ficam para trás. Bom, então o Chico contou que André Luiz advertiu que aqueles espíritas que começam e param no meio são mais difíceis de serem tratados no plano espiritual quando desencarnam do que alguns criminosos. É mais fácil, não é, envolver, restaurar um criminoso do que um espírita que largou a ferramenta no meio do caminho. É mais fácil. Não há nada, gente, nada. Humilhação, dirigente com cara feia, mau humor, centro, não tem nada que justifique o espírita parar. O espírita tem que trabalhar. Ele tem que ir até o fim. Jesus não falou? Não é que aquele que perseverar até o fim será salvo? E não é fácil não, ide, mando-vos. Jesus falou como ovelhas em meio aos lobos. Quem são as ovelhas? São os cristãos, são os espíritas. E quem são os lobos? São aqueles que atacam o bem. Então a ovelha, para ficar nesse meio adverso, o que é que ela precisa ter para não sossobrar, para não cair? Tem que ter isso. Se não tiver, e tem que ser prudente para saber se defender. Coragem moral está lá nos evangelhos. E prudência. Eis que manda-vos como ovelhas em meio aos lobos. Jesus falou. Quem colocar a mão na charrua e olhar para trás não pode ser meu discípulo. Um dia surgiram 3 irmãs obsidiadas e liberadas. Eu já contei isso na segunda-feira. Então, uma comia filho. O Chico foi Pedro Leopoldo, né? Ficou 3 meses, nada de curar. O doutor Bezerra, o André Luiz não curava. E os médicos, porque é bonito, é bacana, é fácil, né? Ser médico junto dos benfeitores, mas com espírito obsessor, não é brincadeira não. Embora a gente coloque a culpa dos obsessores, olha, inevitavelmente eu vou explicar por que depois. Então o Chico teve uma visão, as 3 eram fazendeiras, irmãs, e uma delas, aquela que comia vidro, fez um buraco, botou o servo dentro daquele buraco, uma falta boba, uma falta à toa, e deixou só a cabeça de fora, e untou a cabeça dele com mel. Então, as abelhas, as formigas, os marimbondos foram lá, e eles gritavam, e ela surda. E 20 dias depois, ele, antes de desencarnar, disse assim, como era chamado na época, se existe alma depois da morte, eu vou me vingar. Então quem fazia ela comer vidro era ele. Aí mais 3 vezes e elas ficaram curadas. Aí eu lembrei da história de Dona Amélia. Conheci Dona Ana na fazenda, disse Cornélio Pires. Dona Ana Amélia Liberata, linda e rica mulher, mas rude e ingrata, sempre altiva no estrado de ouro e renda, mantinha o pão mofando, preso à lata, gritava que ninguém me desatenda, procurava conflitos de encomenda para surgir os servos na chibata.
Passa o tempo e a nobre dama, desencarnada, passa o remorso como a chama do fogo quando se apega a carne nua. Voa o tempo. Hoje vejo a reencarnada, sozinha, triste, abandonada, esmolando um socorro em cada rua. Porque quando a gente agride o próximo, nós damos a ele, concedemos a ele o direito inalienável. Ninguém tira, nem Deus, o direito de entrar na nossa vida. Ele só não entra na nossa vida se ele perdoar. Aí ele vai embora tocar a vida dele. Se ele não perdoar, ele tem o direito de entrar na nossa vida, queiramos ou não. Então o inteligente é perdoar, não é? O inteligente é perdoar, não importa. Então é isso que acontece. Então perguntaram ao Chico por que ele... Não, sobre as viúvas, Chico e as viúvas. Por que, Chico, as mulheres constituem a maioria das pessoas que procuram você para receber mensagens dos seus cônjuges? Então a resposta vem em seguida, porque o choro dos homens vai do caixão até a porta, e o choro das mulheres vai do caixão até a morte. Então, como disse o poeta, né, Cornélio Pires, enquanto a mulher rezava, salve rainha, o agonizante gritava, aquela morena é minha. Registrei de Dona Maricotinha a seguinte queixa: mulher viúva não casa, marido morto não deixa. Porque quando chega um atraente, que se atrai, que vem, o marido morto, ela não sabe cozinhar, só na cabeça dele, ela é preguiçosa, não toma banho, entendeu? Só no domingo. Quem é que vai perder? O homem foge, vai embora, entendeu? Ela não escova o dente. Se ela tiver dinheiro, o homem diz, ela é perdulária, esse dinheiro não é dela, ela roubou, pronto, aí o homem vai embora. Então ela não casa, porque é um problema sério, o apego. Foi triste e doloroso, lento e doloroso, o enterro de Antônio Sampaio, que iria levar consigo o cachorro e o papagaio. Quer dizer, não foi fácil, não. Agora vamos fazer uma avaliação dos centros espíritas. Olha, gente, isso é conosco, hein? Um amigo perguntou ao Chico como saber se um centro vai bem. Como é que a gente sabe? Perguntando o guia. É isso? Sabe quando é que o centro vai bem? Quando ninguém quer ir embora, quando as pessoas ficam conversando, porque as pessoas se dão. A Viviane acertou, ela é a última a sair. Viviane é a última a sair, só é a primeira quando ela está com o filho dela. Mas quando ela não está, é uma das últimas. Não, mas é isso, porque todo mundo. Eu digo aqui que nós temos 3 reuniões, essa lá na cantina e depois lá fora nos carros. A gente fica conversando, isso graças a Deus que é assim. Eu fui num centro outro dia, quando eu olhei 10 minutos, o centro estava vazio, todo mundo tinha ido embora. Eu fui num centro, gente, fazer uma palestra de 100 anos de idade, tinham 12 pessoas. Não pode ir bem no centro desse. Não pode ir bem. Um centro que tem 100 anos de idade tem 12 pessoas. O pessoal morreu. Não renovaram, não atraíram. Porque aqui, gente, tem internet, tem filial e o povo vem. Tem calor e o povo vem. E agora aqui, segunda-feira, segundo o Gilson, vocês rezam para botarem um blindex, a porta blindex até segunda-feira, porque aí vai ter o ar. Quem não gostar do ar, traz um casaquinho. Mas eu acho que eu vou comprar uma dúzia de jalecos e alugar.
Quem sentir frio, não é? R$1 por reunião. R$1 por reunião. Não, gente, nada disso. Dá de graça, de graça. E o Chico falou, se o grupo é coeso e ligado à espiritualidade, existe um desejo, uma satisfação de permanecer no local. Essa satisfação íntima é elemento útil para que todos voltem a reunir-se para os novos trabalhos do centro. Então ele vai bem. Palavras de Chico Xavier. E sobre o estudo, o problema não está na necessidade ou não do estudo, e sim na falta de interesse pelo mesmo. A pessoa não tem interesse. Alguns candidatos ao serviço mediúnico fogem nas primeiras tentativas por constatarem que o exercício da mediunidade não requer apenas que se veja, que se ouça ou que se transmita o pensamento dos espíritos. Apesar de ser um meio natural de seleção dos bons trabalhadores, o estudo se impõe, porque o trato com a mediunidade é cercado de certas nuances que podem comprometer o bom proceder do medianeiro e que só podem ser percebidas e devidamente trabalhadas por aqueles que estudam e conhecem o terreno sutil que estão pisando. E gente, negar é a coisa mais fácil que tem, não é? Negar é fácil. Não acredito. Não creio nos espíritos. Não acredito. E olha, e esse negócio do espiritismo está criando um problema na cabeça de determinados frequentadores de outra religião. O Marlon contou segunda-feira, né, que o pessoal de quinta não ouviu, uma espírita amiga do Chico Xavier, quando o Chico já estava bem doentinho, estava na fila do banco e tirou o livro espírita, pequenininho, e começou a ler. Uma mulher de espírita, vocês sabem, né, que existe mulher de espírita, né? Olhou, e o espírita olha, espiritismo é coisa do inferno, hein? Você deve deixar de falar. Aliás, Deus está com um problema muito sério. Não sabe o que vai fazer com o Chico Xavier. Chico Xavier não vai morrer. Mas como não vai morrer? Ele é biológico. Uma hora ele vai ter que morrer. Não, ele não vai morrer. Deus não sabe o que vai fazer com ele. Por quê? Porque ele é bom. Quer dizer, segundo o raciocínio dela, sendo espírita, ele ia para o inferno. Mas como ele era uma criatura boa, não podia ir para o inferno. Então Deus estava com uma banana para resolver um problema sério para resolver, não é? Igual a duas católicas amigas do Chico. Uma chamou o Chico para ir na casa dela, eram católicas, mas quando o fogo aperta, a gambá pula, é um ditado nordestino. Então uma delas chamou o Chico, ela estava com uma infecção urinária, pobre. O Chico foi lá, deu homeopatia e ela começou a ficar boa. A outra amiga, que era mais fanática, mais rigorosa, vem cá, eu soube que você está tomando remédio lá do Chico, isso é coisa do demônio, do diabo, não faça isso. Mas eu estou melhorando, não faça isso. Olha, em frente à minha casa, fizeram um tal no centro espírita e só falam um tal de Allan Kardec. Eu nunca vi esse Allan Kardec entrar lá. Eu sei que eu até procuro, olho para ver quem é, mas nunca vi. E é Kardec para cá, Kardec para lá, e entra cachorro latindo e criança brigando, e entra pobre de tudo quanto é jeito, tudo quanto é hora. Olha, esse negócio é esquisito. Você me dá essa vidraiada toda que eu vou enterrar. Olha, se é capeta ou não, eu não sei. Mas se for um capeta bom que está me curando, eu vou continuar tomando os remédios. E a briga das duas acabou ali, não é? Então tem gente que fica submisso à palavra dos espíritos. Gente, ou é obsessão, ou é falta de estudo. Olha, você está quentinha na capital, que aconteceu isso, capital. E não foi no interior, não. Você dá quentinha com a mão esquerda e bota a mão direita atrás, para não cumprimentar o pobre, para não pegar a obsessão. Ou então,
O outro falou assim: não, nós vamos suspender. Isso foi em outro estado. O casal que dava quentinha: olha aqui, vocês, a diretora, pode suspender a quentinha, porque nós soubemos que vocês estão dando quentinhas a prostitutas e não pode, porque elas têm obsessores. Gente, olha, o povo que andava atrás de Jesus não leram a Bíblia, não leram os evangelhos, quero que Jesus era prostituta, ladrão, vagabundo, bandido, louco, era o povo que andava junto com Jesus, e Jesus não maltratou nenhum deles, minha gente. Então não entenderam nada do evangelho. E gente letrada, gente que leu aqui e ali, é gente que fica presa com o Espírito fala. Não tem muito livro de encarnado bom que a pessoa não lê porque é encarnado. Conversávamos agora, Deolindo Amorim, Herculano Pires, tem livros espetaculares. Deolindo Amorim, também, livros muito bons. Pedro Franco Barbosa, olha só, quer dizer, livros densos, livros espíritas, como é aquele Nazareno Tourinho, muitos espíritas do tempo do Gilson, daquela época, né? Mas que escreviam muito bem, não é? Bom, então, no prefácio do livro Estude Viva, André Luiz disse o seguinte: estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente: desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec, dos princípios que lhe constituem a codificação doutrinária, tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo, dos ensinamentos contidos no Evangelho. E ele completou: esquecer as velhas teclas da maldição, perversos, da sociedade corrompida, da humanidade à beira do abismo, ou do tudo deve ser feito como os guias determinaram. Vou repetir: ou de tudo deve ser feito como os guias determinaram. Ledo engano. Nós temos a codificação. Dorival Pereira acabou de psicografar uma página de Leon Denis, e ele cheio de luz, bonito aqui do lado. Ela olhou, leu, olhou para ele e rasgou a página e jogou fora. E Dorival Pereira não tinha meias palavras. Eu fiz isso porque tem erros doutrinários e eu não vou publicar. Leon Denis riu e disse: eu fiz isso para testar você. Era um espírito de envergadura, um espírito. Um dia foi um rapaz lá, 10h30 da manhã, segunda-feira, na casa dela. Ela morava na Elias Barbosa, 133, ao lado do Açúcar Piedade. Talvez o Mateus lembre, não é, Mateus, dessa época, tá bom? 10h30 da manhã, segunda-feira, União. União, o povo conheceu. Olhei lá. Então, eu ouvi falar. Então, o rapaz obsidiado entrou lá, Dona Ivone, estou vendo o André Luiz, Emmanuel, Berto de Campos, aqui do seu lado. Escuta, pergunta aí se vocês não têm mais o que fazer, porque eu tenho que trabalhar. Então, era assim que funcionava. Libertação verdadeira somente se dá com a abolição do cativeiro da ignorância no reino do Espírito. O ignorante é escravo das suas crendices, das suas superstições, das suas, enfim, dos seus sortilégios, dos seus azares, tudo isso. O ignorante é preso a isso tudo. Para terminar, jovens espíritas. Você não ia falar do obsessor? Hein? Você ia falar do obsessor? É isso que eu falei, botando a culpa no obsessor, dando a mão para trás para não cumprimentar, para não pegar o obsessor. Isso é caluniar o obsessor, gente. Foi bom você ter dito. E o outro não dá a quentinha para a prostituta para não pegar o obsessor. É caluniar o obsessor. Quem é o obsessor de hoje? É a vítima de ontem.
Então, gente, nós temos que tratar ele bem, tratar bem. Queremos se tratar bem o obsessor? Trabalhando bem, porque via de regra o obsessor é preguiçoso, não gosta do batente. Mas se a obsessão continuar, gente, vamos botar música clássica alta na vitrola e tomar banho frio. Agora está chegando o inverno, uns 10 minutos embaixo do chuveiro, não é o obsessor que aguenta, ele vai embora. Nem encarnado aguenta. O encarnado no máximo fica gripado. Então, eu receitei isso para uma moça, ela ficou gripada, mas ficou mais calma, ficou mais calma, estou tranquila. Aí esquivando toda hora com o lenço aqui, né? Mas o que foi isso? Foi do banho frio. Então, os jovens coletavam, fiquei com inveja, gente. Jovens coletavam livros espíritas, numa cidade interior, abarrotavam uma caminhonete e distribuíam nas férias, nas vidas, nos rincões desse país. Aí, o término da excursão era numerava. Um deles falou: Chico, nas nossas andanças eu tenho notado que muito centro espírita dá mais atenção e valor às obras assistenciais do que ao estudo. Por quê? Aí o Chico explicou: a fome espiritual é anestesiada, a fome é gritante, todos correm para saná-la. Uma canequinha de arroz aqui, um litro de óleo acolá. Mas a fome espiritual é anestesiada pela ignorância. E a ignorância não dói. Vamos rezar pedindo a Deus para a ignorância doer. E aí a gente vai despertar e vai pegar o gosto pelo estudo, né? Em certa ocasião, disse o Chico, ofereceram-me um livro católico, muito bom. Observei que sua primeira edição datava do ano de 1900. Então pergunto a vocês, quantos livros espíritas foram editados de 1900 para cá e quantos leitores os tiveram em mãos? Gente, nós temos que estudar para entender os processos, os conflitos. Um dia um médico chegou para o Chico e falou: Chico, tem um mendigo renitente que ele cisma em dormir na minha varanda. Pega friagem, chuva. Já falei isso para ele, que ele podia ficar doente, não adianta, ele dorme na varanda. Aí eu aluguei um quartinho com ele, ele não falava nada, mendigo, nem contra nem a favor. Ele pegava, aluguei um quartinho, botei ele lá, e no dia seguinte, quando eu abro a porta, quem é que está na varanda? O mendigo. Aí eu acho que ele não gostou do quartinho. Aí eu aluguei uma vaga no albergue, botei ele lá, no dia seguinte, está o mendigo da varanda. Por que, Chico? Aí o Chico explicou por que isso acontecia. Aquele espírito carregava consigo um grande complexo de culpa e narrou as cenas que os amigos espirituais mostraram a ele. Aquele mendigo em existência anterior havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-as ao relento sem rumo. Depois que desencarnou, a partir daquelas lembranças, formara-se um complexo de culpa e o sofrimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele permaneça alojado em lugar nenhum. E concluiu: essa situação perdurará até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo. Tem que filtrar. O Chico foi uma vez desdobrado no Museu do Louvre, em Paris, e viu um frade lendo o breviário. Olhou para o Chico olhou para ele. Aí agora me perguntou: não está reconhecendo fulano? Nosso amigo de Uberaba? Não. É porque ele, quando desencarnou, lembrou-se dessa encarnação como frade, que ele gostava tanto, e ficou fixado na encarnação como frade, e esqueceu a última, mais recente. Então ele está alienado. Então, gente, não vamos fixar o nosso pensamento, as nossas emoções no acontecimento de agora. Se o nosso carro foi roubado, que Deus abençoe o ladrão. Se perdemos dinheiro, que Deus abençoe quem achar. Se ficamos sozinhos,
Bendito seja Deus. Se a doença nos chega próximo de nós, vamos conversar com ela, bonitinho. Porque isso é desapego, gente, para não desencarnarmos com uma ideia fixa na cabeça, não é? Agora, uma irmã católica, no plano espiritual, vivendo numa colônia boa, tranquila, com um crucifixo aqui. Aí outra pergunta, mas vem cá, você já não sabe da verdade, não tem consciência? Não, mas eu gosto muito do catolicismo. Estou esperando minhas filhas espíritas virem para cá. Quando elas vierem, aí eu tiro o crucifixo. Quer dizer, demora, as pessoas são lentas em mudarem, como demoram para mudar, não é? Quer dizer, fazem a mesma coisa, entra ano, sai ano, não é? E agora vamos partir para a amenidade. O Telemaco Maia, que foi um excelente médico e vereador, ele deu uma receita para uma senhora, a senhora pobre. Não tem dinheiro para comprar remédio. Ele pegou o dinheiro, deu para ela. O troco joga no avestruz. 15 dias depois ela voltou. Piorou? Não, que pediu um palpite, eu joguei e deu avestruz na cabeça. Telemaco Maia. Bom, agora eu deixo com vocês, encerrando, agora efetivamente encerrando, um presente para a Rose, de Luiz Vivas. É pequeno. Era manhã de Natal, acordei pensando em mamãe, ela havia aparecido enquanto eu dormia. Toda de branco, parecia uma santa. Aconteceu em segundos e de maneira terna, pediu-me para dar um presente de Natal no asilo onde ela havia passado seus últimos dias. Em seguida desapareceu. Fiquei impressionado com aquilo. Mas quem? Mamãe não havia dito, nem sequer insinuado. Era preciso descobrir. Comecei a fazer um pequeno retrospecto desde a época em que ela foi internada na instituição. Nos fins de semana eu a visitava. Ela me recebia com um sorriso largo, o qual se ia estreitando à medida que o horário de visitas caminhava para o fim. Ela falava sempre durante nossos encontros semanais: a solidão é a pior faceta da velhice, meu filho. E completava: como tenho dó de Rose, nem no Natal a pobrezinha recebe visita. E eu me lembrava bem de Rose. Ela enxergava pouco e quase não falava. Passava os dias ouvindo música ao lado de um velho rádio. Vez por outra caminhava até a recepção e perguntava à recepcionista se havia algum recado para ela. Ouvindo um carinhoso não, retornava cabisbaixa para o seu canto. Esperar era a sua sina. Há 2 décadas agia de igual maneira. Esperava por Fernando, seu amado filho, que, segundo afirmava, um dia viria buscá-la. 20 anos haviam se passado e o rapaz jamais a visitava. Telefonar também não. Havia quem dissesse que Fernando era apenas produto da mente senil de Rose. Meu Fernando é tão belo, dizia ela, tão educado, parece um príncipe. O dia que ele vier me buscar, vocês verão que tenho razão, repetia sempre. De repente as palavras de mamãe começaram a ecoar em minha cabeça. Como tenho dó de Rose, nem no Natal a pobrezinha recebe visita. Então comecei a admitir que Rose fosse a pessoa a quem minha mãe gostaria de presentear. Então comprei um casaco de lã, bem feminino, coisa fina. Adquiri um cartão de Natal colorido e bonito e depois de colocar o nome de Rose como destinatária e o de Fernando como remetente, escrevi na parte inferior do cartão, com um beijo carinhoso de seu filho. Em seguida assinei Fernando. Diante da portaria parei e pensei: será que deveria mesmo fazer aquilo? Dar um presente em nome de outra pessoa, a sua revelia? E se Fernando um dia aparecesse?
Já estava ali de pé diante da portaria, há quase uma hora. Resolvi entrar. Claro, não me apresentaria como se Fernando fosse. Isso também não. Agindo como mero entregador, deixarei o presente da portaria, acompanhado do envelope com o cartão de Natal. Contudo, não aconteceu assim. Diante da recepcionista, entreguei o embrulho. A mulher, ao ler no envelope o nome da destinatária e do remetente, estremeceu. Tentei balbuciar algumas palavras como entregador, mas não deu certo. Ela de imediato começou a gritar com surpresa e alegria, que ecoava por toda parte: Rose, venha, seu filho Fernando chegou. A princípio tentei desfazer o mal entendido, mas quando dei por mim, Rose me abraçava e beijava com tanta ternura que não tive coragem de decepcioná-la. Fui Fernando a partir de então até o dia do seu falecimento. No leito de morte, segundos antes do desenlace, Rose quis dizer alguma coisa em meu ouvido. Somente depois da terceira tentativa conseguiu fazer. Obrigada, muito obrigada. Bem que você podia mesmo ser meu filho. Muita paz, muito obrigado.